Pronto? Peraí. Ah, eu preciso te dar permissão pra ligar a câmera. Peraí. Deixa eu aumentar o áudio do meu celular. Facts. Pode ligar a câmera, Vlad? Eu sentei. E quando o iFood confirmar, tá? Oi, pode se apresentar Oi, pro tudo público, por favor? bem? Tem gente que não te conhece. Tudo ótimo. É o que eu preciso falar. Só se apresenta pro público, assim, de início. Então, eu não gostaria de meio que compartilhar as minhas informações pessoais. Então, eu gostaria assim que Só esse compartilha seu debate canal. Não fosse. precisa compartilhar seu nome. Nossa, é tipo assim, eu não sei o que falar, não me interessa me apresentar para as pessoas e eu só queria debater. E é isso. Tá, então eu vou te apresentar, tá bom? Bom, de acordo com a bio Tá dela, bom. gente, ela é bipolar, escritora e autista. Ela faz conteúdo referente à neurodivergência. O nome dela é Bloodbat136, tá bom? Hoje a gente tá aqui num debatezinho que ela aceitou por conta do vídeo que eu acabei fazendo hoje. A gente conversou um pouquinho e ela aceitou. Blood, eu quero já começar aqui falando, né, desde já, pra gente começar então. Eu tenho aqui os meus três laudos e os meus três relatórios que você invalidou. Você teria os seus aí com você para a gente começar o debate? Eu não entendo por que que meu Pode laudo mostrar eles, seria. por favor? Eu não sei por que que eu tenho que mostrar laudo pra te debater. Não O entendi. meu laudo foi bem importante para você, então eu acho que o seu também é. Sim. Mas assim, como que eu vou começar, por exemplo? Ah, eu sou autista, aqui tá meu laudo. O que é que isso meio que me credibiliza a te questionar? Não entendi. Tá Isso entendendo? comprova que você é uma neurodivergente como eu, porque eu tive que comprovar para as pessoas a minha condição e mesmo comprovando, você disse que eu sou borderline, né? Aí, no Uhum. caso, eu Que tenho aqui continua três sendo papéis e três documentos, neurodivergente. um CRM e dois CRPs que comprovam o contrário. Eu vou pedir para você não falar por cima de mim, que eu fico quieta quando você fala. É um debate, ele funciona assim. Porém, eu Eu sou gostaria que você autista, mostrasse o seu eu não laudo, já que consigo eu mostrei o saber quando é meu. que eu Já que tenho que você é falar. bipolar e autista. É o quê? Oi? Eu não Você poderia entendi. mostrar seu laudo pra gente, etc. Olha, tá bom. Ó, eu vou mostrar o mais brevemente possível, tá? Porque eu não quero, assim, ó, eu não quero me expor, né? Ninguém precisa saber o meu nome. Então, tipo assim, ó, eu tenho um laudo psicológico, né, Ninguém da precisa saber seu clínica. nome. Pois é, eu tenho aqui o laudo e eu tenho, pera, aqui, ó, o laudo psiquiátrico do autismo. Tive que borrar o meu nome, o meu CPF, mas tá aqui, ó, CID-10 F84.5, sendo considerado uma pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira. Perfeito, Blood. Ótimo. Perfeito, Blood. Então, continuando aqui, a primeira pergunta que eu queria fazer para você no debate, um vídeo seu assim que eu achei de não sei se o chat vai querer que eu mostre, mas um vídeo seu que eu achei assim muito importante que o chat ele me apontou bastante, é um vídeo que você postou, né, de sátira, fazendo uma trend que você compara psicopatas raiz e aí compara Patrick Bateman, compara alguns personagens de filme e depois compara um psicopata Nutella com uma bandeira trans. Você tem algum dado referente à transexualidade e à psicopatia ou é só transfobia pura? Você sabe o que é piada? Sabe o que é Piada piada? com transfobia não temos aqui. Eu vou te Querida, que perguntar transfobia? novamente. Foi por Se eu transfobia colocar ou a no caso bandeira do você tem algum Brasil, dado referente à eu tô transexualidade e à sendo assim, psicopatia? hã? Transfobia em relação ao quê? Tipo assim, eu tô fazendo graça com a bandeira do trans? Não entendi. Eu vou abrir seu vídeo aqui, só um momento, que eu tô com o TikTok aqui do meu namorado. Eu vou abrir seu vídeo pra mostrar pra galera. Tá bom. Você se importa?
Não. Vamos lá, gente. Vou colocar aqui pra vocês. Psicopata raiz. Psicopata Nutella. E eu que gostaria de parar nessa parte do vídeo, que é simplesmente uma foto de uma pessoa segurando uma bandeira trans. Você poderia, de alguma forma, Eu não explicar tô como isso é entendendo. baseado na psicopatia? Você Isso tem a é ver? psicopata e é trans, certo? Então, em que momento eu tô errado em colocar isso no meu vídeo? Se você é trans e psicopata? Esse vídeo foi pra mim, então. Hã? Você tem algum dado estatístico para ter colocado uma bandeira trans em um vídeo referente a essa sátira? Ué, você? Ah, então o vídeo era especificamente para mim, no caso. Você só não quis colocar o meu nome. Não sei. 2 mais 2 é quanto? Olha, Mas eu não enfim, quero falar nada não, olha mas só, você olha tá só. passando um pouco de Olha vergonha. só, você tá querendo tirar conta comigo, só que eu queria, era literalmente debater a questão da psicopatia em si, independente da minha moral, do não sei o quê. Cara, receber lição de moral de psicopata é o diabo, nossa, é o fim. Tipo assim, Fala sabe? pra mim Você que tá quer querendo. psicopatia. Você pode sentar pra mim. Ó, tem 8 sintomas. Você pode. Tá travando. Não escutei. Travou, não Você pode escutei. citar pra mim o que é a psicopatia, então? Tá. Eu vou ler aqui, que eu trouxe esse livro, tá bom? E ler ele. Porque, independentemente se eu falar isso ou não da minha Não, esse boca, livro de eu Robert vou ser Hare, ele foi escrito em desacreditada, sabe? 1993. Hã? Por favor, eu vou falar, eu vou pedir que você não fale. Mas Robert Hare de 1993, eu acho que se você ler ele aqui, você vai cair um pouco assim no senso comum e vai dar ruim pra você, porque eu tô com o DSM-5 aqui aberto. O DSM-5 ele é o livro atualizado de manual de diagnóstico, o livro de Robert Hare de 1993. O Tá, mas DSM-5 ele o é de transtorno de 2013, então 20 anos personalidade de antissocial diferença não é perante um transtorno e psicopatia? outro. Eu vou abrir para você o DSM-5, só um Tá bom, tá momento. bom, Desculpa. tá bom. Características diagnósticas. A característica essencial do transtorno de personalidade antissocial é um padrão difuso de indiferença e violação dos limites alheios, falta de empatia, o qual surge na infância, no início da adolescência e continua na fase adulta. Esse padrão também é referido como psicopatia ou sociopatia. Está no DSM-5, aqui na página 703. Você está indo contra, no caso, um manual que foi eximido pelos Estados Unidos e pelo Manual da Saúde? Você tem CRP? Porque, Ué, mas o assim, mesmo. negligência Você médica, tem seja você fingir CRP? exercer uma profissão. Você tem Eu não tenho CRP? CRP, mas eu tenho local de fala no caso de psicopata. Eu falo psicopatia. Tá bom, mas olha só. Você acha que o Robert Hare falou é completamente descreditado? Sendo que ele foi o pai do PCLR que você fez? Entendeu? Como que ele não tem argumentos? Como que Eu fiz você o só pega. PCR, você sabe qual é a porcentagem deu? Hã? Você falou que eu não era psicopata, só que eu fiz o PSLR. Então, se você quer falar de PSLR, a gente pode falar. Você sabe a minha porcentagem no PSLR? Não. Sabe qual é a porcentagem média geral que precisa? 30. Não? Para você ser psicopata. Sim, 30 pontos. Por que que você quer falar de uma coisa que... Não, não é 30 pontos. É 75% de Quanto? estatística sem taxa de erro. Se você passar de 75%, são 20 perguntas. É uma entrevista.
A gente vai falar de PSLR aqui, gente. Para quem não sabe, PSLR é um teste de psicopatia desenvolvido por Robert Hare. Ele tem cerca de 20 perguntas e ele ainda é validado pelo Conselho Regional de Psicologia, tá bom? Eu fiz o PSLR, é 75% mais ou menos a média que você precisa aí de exatidão acima disso para você ter um laudo de transtorno de personalidade antissocial, porque psicopatia não é mais um termo usado na psiquiatria. A média geral é 15%, tá bom? Então, passou de 15%, você pode ter traços, é um pouco preocupante. Passou de 75% é diagnóstico. E aí, no caso, o meu, ele deu 89%, tá bom? Então, isso já me caracteriza tanto como psicopata, como transtorno de personalidade antissocial, porém, o transtorno de personalidade psicopática não é mais utilizado pela psiquiatria. Como você tá tão embolada nessa questão, falando que eu sou borderline há muito tempo, falando que Amiga, você não psicopatia não é a deixa eu mesma coisa falar. que Você não transtorno deixa eu antissocial, eu quero que falar. você disserte. Tá, eu vou dissertar, tá bom? Primeiro, olha a dualidade de você pegar um trabalho do Robert Hare, que foi usado em você, que é esse teste, né, avaliação de psicopata e tal, e você invalidar que no próprio livro dele, que ele escreveu em cima disso, ele fala que se você for procurar um psicólogo, um médico, ele tem que saber a diferença entre psicopatia e transtorno de personalidade antissocial. Quer dizer, então, que você valida ele por ele ter criado um teste que você teve que fazer, mas você invalida os outros argumentos dele? Sim, é assim que a ciência funciona, meu anjo. Ah, entendi. Entendi. Não? Ele tem E outra coisa, publicadas na época que não são mais outro uso. O ponto, né? PSLR é um Outro ponto. Outro ponto que eu acho muito importante. Você falou que foi erroneamente diagnosticada com borderline, certo? Erroneamente. Quanto tempo demorou esse diagnóstico? Eu queria saber um pouquinho mais, porque assim, ó, Eu eu tive também o fui diagnóstico de diagnosticada com borderline mais ou menos borderline. por uns 4 meses. Quantos meses? Ah, então você me invalida porque eu fui diagnosticado erroneamente, mas você também foi? Não, eu tô te perguntando quanto tempo demorou todo o processo do borderline. Só isso, todo o processo. Para eu ter o diagnóstico de borderline, você diz, o teste neurológico. O teste neurológico demorou cerca de uns 4 meses. Do borderline. Tá, então por que? Tá, beleza. Vamos partir daí. Por que que é errôneo? Porque eu não cabia mais na sintomatologia. Eu pedi uma reavaliação diagnóstica e deu transtorno de personalidade antissocial. É isso que eu fico na dúvida e eu queria levar isso pra você. No meu caso, eu comecei o tratamento com 19 anos. Demorou 2 anos de consultas clínicas semanais, observação clínica, para que eu pudesse receber esse laudo psicológico de borderline. Eu não tenho laudo psiquiátrico de borderline, porque eu meti o pé. Mas assim, demorou esse tanto de tempo, sabe? É porque um transtorno de personalidade, cara, ele é a última hipótese de um psicólogo. Ele tem que, tipo assim, que invalidar depressão, ansiedade, transtorno de não sei o quê, tudo pra chegar ao transtorno de personalidade. Isso demora bastante tempo. O que eu tô tentando entender, assim, que é meio que uma coisa assim que eu não entendo, como que uma pessoa sai de um critério que teve que bater de borderline, que o quê? Que é desregulação emocional, impulsividade, raiva crônica, pode ver no DSM aí. E de repente, anos depois, ela literalmente vai pro ponto da apatia, da diminuição do sentido e Não foi, sentimentos. Foi o que então? não foi anos. O meu diagnóstico de borderline ele durou bem pouco, porque o meu diagnóstico de borderline ele foi feito por um psicólogo. Eu pedi uma avaliação neurológica porque eu não queria ir para o psiquiatra porque eu rejeitei o tratamento medicamentoso, correto? Aí, no caso, eu tive meu diagnóstico de borderline. Isso foi o teste neurológico que durou 4 meses. Eu fazia terapia desde os meus 16 anos. E aí eu só pedi o teste neurológico durante esse período. Depois disso que eu tive o meu diagnóstico de borderline, a gente viu que não batia tanto as características que foram dadas. Eu tinha muitas explosões de raiva, eu tinha muitos relacionamentos, eu me envolvia com Borderline é muitos homens, isso? eu tinha muita promiscuidade, etc. Porém, mas o antissocial também tem. Sim.
Posso continuar? Sim. Bom, seguindo, por conta do transtorno antissocial C do grupo B, o meu psicólogo ele deu a informação que ele poderia me encaminhar para a psiquiatra confirmar a avaliação diagnóstica que ele fez, porque ele suspeitava que, na verdade, ou eu tinha comorbidade ou apenas o transtorno de personalidade antissocial. Porque por mais que eu me envolvesse em diversos relacionamentos e tivesse diversos parceiros amorosos, esses parceiros eles eram para benefício. Geralmente eu estava nessas relações por benefício monetário principalmente. E ele via que as minhas explosões de raiva eram acompanhadas de muito tédio, eram acompanhadas de muita violência, eram acompanhadas de uma certa falta de empatia, até que a minha máscara social começou a cair durante a terapia e eu comecei a ter algumas falas bem mórbidas relacionadas à violência, etc. Até que então eu pedi uma reavaliação diagnóstica para o meu primeiro psicólogo. Ele fez uma reavaliação diagnóstica, só que ele falou que não ia dar o meu diagnóstico se eu não fosse com o psiquiatra. Aí eu fui pro psiquiatra, o psiquiatra confirmou o transtorno de personalidade antissocial, depois eu voltei no psicólogo, que inclusive eu tenho o meu laudo dele aqui até hoje, que ele confirmou também o meu laudo de transtorno de personalidade antissocial, e não contente, ele virou para mim porque ele era de humanista, a abordagem dele. Ele falou que a abordagem dele não era boa para tratamento de transtorno de personalidade antissocial e que ele poderia me encaminhar a um psicólogo de TCC ou de behaviorismo, e aí eu teria uma segunda opinião. E aí, no caso, eu caí com a Mirella. A Mirella, se você não sabe, ela é uma psicóloga forense. Psicóloga forense, ele atua tanto clinicamente quanto no fórum. O fórum eu digo criminal mesmo. Então ela já tratou TPAS, que no caso transtorno de personalidade antissocial, já faz um bom tempo. E aí eu tive uma segunda opinião de um psicólogo, sem contar o do psiquiatra, referente ao transtorno de personalidade antissocial. E eu ainda perguntei para ela, teria o borderline comorbidade? Ela falou que não, porque eu não tenho trauma de abandono, eu não tenho paranoias excessivas em relação ao meu parceiro, as minhas crises emocionais são de raiva, enquanto as crises do borderline podem ser de melancolia, podem ser crises de tristeza imensa, não apenas de raiva. A raiva crônica não é um sintoma do borderline. O borderline ele tem um pobre manejo emocional das próprias emoções, só que eu tive um diagnóstico errôneo de borderline porque a gente sabe que o borderline ele é muito mais fácil de ser diagnosticado e tem uma taxa enorme de diagnóstico de borderline, muito mais que antissocial. Então, quando você chega no consultório de um psicólogo, sendo principalmente uma mulher, ele vai cogitar muito mais o diagnóstico de um transtorno de personalidade borderline do que antissocial. E aí, no caso, eu tive a opinião de 3 profissionais para você vir aqui me invalidar, sendo que você também foi diagnosticada como borderline. Isso que eu não tô entendendo. Exato, e eu me identifico tanto com o que tu fala que eu fico assim, gente, isso é muito borderline. Inclusive, eu não sei se tu estudou o trabalho do Robert Hare, ele classifica a psicopatia em 2 fatores. O que é o psicopata, literalmente, que é o que ele fala aqui, que é aquele que não sente ansiedade, medo, um cara frio calculista e que normalmente tem a predisposição genética dentro dele. E o fator 2, que é o que parece mais, assim, o sociopata, que não é mais usado hoje em dia. Esse tipo 2 é o que mais se assemelha ao transtorno de personalidade antissocial, que o que mais se assemelha ao borderline. Explosões de raiva, todo mundo que é border pode falar aqui. Borderline tem explosão de raiva. Tem raiva crônica, assim, vazio, tédio. Borderline não tem ideia de quem ele é, muda de gênero, muda de estilo de roupa, muda de gosto musical, tem perturbações Muda assim de no gênero? relacionamento. Muda de gênero? Tem muito mais probabilidade de você mudar de gênero. Muda de gênero? Eu sei lá. Enfim. Você pode repetir Então, isso mais uma vez, por favor? Não, o borderline, ele é assim, ele é inconstante nas relações. O borderline pode sim, a mulher borderline, ela pode querer, ela é transacional, ela quer pegar o homem ali, dar o golpe nele, não sei o quê. Isso é normal, isso não é critério pra nada. Simplesmente hoje em dia todo mundo faz isso. E outra coisa, tipo assim, tudo que você fala, suas explosões de raiva... Não é critério que você fala. O quê? O quê? Não é critério antissocial ter relacionamento só com cunho monetário. Ué, então eu sou antissocial, minha filha. E outra coisa, se você antigamente só ficava com homens por ganho monetário, o que tá fazendo com seu namorado hoje? Descobriu o amor, descobriu o amor. Meu namorado, eu vou estar.
Eu vou estar te explicando primeiro o primeiro ponto que você trouxe, tá? Uhum. Questão da psicopatia fator 1 e a fator 2. Na época, quando o Robert Hare escreveu um livro, a palavra psicopata e sociopata já estava caindo em desuso. Porém, Robert Hare acreditava que, assim como a bipolaridade, que é um transtorno que você é diagnosticado, então você sabe, poderia ser classificado em fatores. Bipolar tem fator 1 e tem fator 2, não tem? Ele achava que a psicopatia poderia ser classificada em fator 1 e fator 2, enquanto a psicopatia fator 1 seria mais assemelhada à psicopatia por questões genéticas, e o indivíduo realmente não sentia tantas características como vergonha, ansiedade, tinha uma hipoatividade muito maior das emoções, enquanto a psicopatia fator 2 seria desenvolvida por meio do ambiente em que ele estava, tá bom? Esse livro eu tive que ler por obrigação na nossa aula de psicopatologia da Faculdade de Psicologia. E se A formou? fator 2, ela era a que mais se assemelhava. Porém, esse estudo de Robert Hare não me formei. Fiz até o terceiro semestre e tranquei, tá bom? Mas continuando aqui. O estudo de Robert Hare, ele não foi para frente porque o Conselho Regional de Psicologia, na verdade o Conselho Federal de Psicologia, que é quem define ou não o que vai para frente em questão de estudos científicos ou não, ele não deixou esse estudo ser embasado porque ele simplesmente pegou a psicopatia e a sociopatia e mudou de nome. É a mesma coisa, só que caiu em desuso, ele tentou mudar o nome e não deu certo. O psicopata fator 2 não se assemelha ao borderline de maneira nenhuma. São dois transtornos de características diferentes, que inclusive é muito rara a sua comorbidade, além de ser possível. Porém, a gente tem que deixar uma coisa clara aqui. Depois desse estudo de Robert Hare ter caído por terra, porque a psicopatia e a sociopatia já estava sendo em desuso, acabou que surgiu o transtorno de personalidade antissocial ou dissocial, reconhecido pelo CID, onde percebeu-se que por fatores multifatoriais, não era mais uma questão de genética ou ambiente, então não tinha mais o sociopata que era só ambiente, ou o psicopata que era só genética. Perceberam que era uma junção dos dois. Por questões multifatoriais, encaixaram em um transtorno de personalidade e caracterizaram como transtorno de personalidade antissocial. Por isso que houve a mudança de nome. Porém, se você perguntar para qualquer psiquiatra, a não ser que você pergunte para um psicólogo do TikTok que vai em podcast, que eu vi que você perguntou, ele vai confirmar para você, igual a Mirella, que eu já trouxe aqui no meu canal e tem vídeo com ela, que ela vai te confirmar que o transtorno de personalidade antissocial, ele apenas mudou de nome e ele é a mesma coisa que a psicopatia, igual o DSM afirma na página 703. Quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é o DSM. Se você quiser, eu posso te enviar o PDF para você abrir. Você abre e você lê. Aí já não é problema meu. Mas a psicopatia e a sociopatia, elas apenas mudaram de nome porque caíram em desuso na questão científica. Para um transtorno ser diagnosticado pelo DSM-5, ele precisa estar dentro da metodologia científica e ter dados positivos para isso. Por isso que a gente não tem mais transtorno de personalidade passivo-agressivo no DSM-4, a gente não tem mais transtorno de personalidade sádica, transtorno de personalidade depressivo, porque são transtornos que executaram testes referentes a eles e metodologias onde viram que não batiam com as sintomatologias daqueles indivíduos e esses transtornos se tornaram outros viés de comorbidades. Por exemplo, o transtorno de personalidade sádica, a gente chama hoje em dia de narcisismo maligno, que é uma junção, como você já sabe, de transtorno de personalidade antissocial com narcisismo. A questão é, você quer tanto falar de psicopatia? Eu acabei de te dar todos os dados que comprovam que o transtorno de personalidade antissocial é a mesma coisa que a psicopatia. Qual que seria seu argumento para refutar? Não. Eu peço que você eu me vou ler desse livro científicas. aqui, ó. No dia em que você escrever um livro e se formar e tirar seu CRP, você vai... Foi. É 1993. Olha, eu vou ler daqui, tá bom? Do Robert Hare. Aqui, ó. O resultado foi uma confusão Meu anjo, durante esse a livro última já saiu década. fora de uso. Se você... Tá fora de uso o livro dele, que é a Bíblia do Psiquiatra Forense, que é usada como Muitas coisas não. base de estudo. Porque você disse que tá fora de uso. Não é a Bíblia do psiquiatra forense, não. A Bíblia do psiquiatra forense é o DSM-5 e o Código Penal. Que, inclusive, minha psicóloga teve que se formar para conseguir saber. Esse livro aí, ele foi escrito com um viés, porque ele era um neurologista,
correto e ele foi escrito com viés da época, porque na época ainda se usava o termo psicopatia. 1993. Estamos a quantos anos de 1993? Estamos a 31 anos de 1993. Desde lá já existiu estudos suficientes para a gente chegar até 2013, que existiu o DSM-5, onde surgiu o transtorno de personalidade antissocial, para hoje em dia, em 2024, a gente ter o aceite que o transtorno de personalidade antissocial é a mesma coisa que a psicopatia. Assim como a síndrome de Asperger, que inclusive era o seu transtorno antigamente, não é mais síndrome de Asperger, é autismo. Porque a síndrome de Asperger não se sustentava na sua metodologia científica de se apresentar na sintomatologia do cérebro de um indivíduo. Logo se surgiu o autismo. Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir no chat. E isso é sobre o seu transtorno também. Você está invalidando uma pessoa falando que um transtorno do passado é a mesma coisa que o atual, sendo que o seu transtorno é a mesma coisa, linda. Então, vamos ser sinceras. Esse livro que você está falando, eu posso pegar um livro aqui de um suposto nazista que criou o síndrome de Asperger e falar que o seu autismo é Asperger. Você gostaria disso? Estaria correta? Não, estaria sendo Porque burra. eu não ligo, Sendo bem porque sincera. eu não ligo. Isso Porque não hoje vai em me dia a gente tem os atingir estudos nada. atualizados. Olha, cara, sinceramente. Se você não liga aí é porque você é uma pessoa sem tudo. Hã? Tipo Pode assim, continuar. por exemplo, eu já sabia que ia ter esse viés de confirmação, cara. É tipo assim, ó. Toda vez que a pessoa usa o Clerken, que é de 1940, você fala assim, está desatualizado. Ou seja, o que isso significa? Eu não concordo. Freud tá morto há 1 milhão de anos, Freud. Ele Você não continua concorda? sendo o pai da psicanálise, caramba. Tá entendendo? Tipo assim, você tá querendo falar assim, eles não valem mais a pena. Não, ele. Não vai. É o quê? Momento, que se a gente for falar de psicanálise aqui, a gente vai entrar em outro ponto. Mas então, Freud, ele foi o pai da psicanálise, só que a maioria das metodologias que ele utilizou também são fora de uso. Mas elas foram úteis para a construção do que a psicologia é atualmente, do que a psicanálise é da maneira moderna. A psicanálise, ela é uma matéria obrigatória da faculdade de psicologia, que no primeiro semestre eu, inclusive, tive que cumprir. E muitas ideias de Freud, ela deixa a professora, que são ideias desatualizadas e que não estão mais em uso, porém precisamos aprender para depois aprender as ideias que estão em uso da psicanálise. Isso porque a psicanálise não é considerada mais uma ciência, não sei se você sabe, a não ser que ela seja acompanhada da psicologia como uma abordagem, graduação ou mestrado. Eu posso ler Então, pro povo eu tô aqui falando de com você de baixo o ciência e você tá argumento? tentando falar para mim. Oi? Eu posso falar pro povo aqui o argumento de o porquê que eu acredito, de acordo com Robert Hare, que psicopatia não é transtorno de personalidade antissocial, que é uma síndrome diferente, que pode englobar Mas é que eu já TDA falei pra você recentemente que não é o. Não, a ciência não funciona com opinião, linda. Eu vou te ensinar, olha, muita paciência nesse momento. Mas a ciência não funciona em cima de opinião. Quando tem uma metodologia científica, vamos supor a gravidade. Eu consigo comprovar a gravidade por metodologia científica. Por acaso uma pessoa ela pode chegar e falar que acha que a gravidade não é real? Você discorda Eu da posso falar o meu ciência, por acaso? argumento? Eu posso falar o meu Porque argumento? psicologia. Eu posso ler, Pode falar seu o argumento. que eu leio aqui do livro. Não interessa, tá falando ali, esse livro é o único argumento dela. Cara, o cara estudou Robert Hare, estudou psicopatia por 25 anos. Tu não tem nem 25 anos, cara. Tá entendendo? Aí você fala, é o único argumento dela. Claro, é o que eu acredito. E aqui, ó. Eu conheço Mona, esse eu não psicólogo. tô lendo nada pra discutir com você. Se você quiser ler, eu vou te falar Você já leu, né? Você já leu. Eu li o DSM-5. Não tá recitado. O DSM-5 tem lá transtorno de personalidade antissocial, que não é psicopatia.
Posso ler o porquê eu Mas o acredito DSM-5 nisso? afirma na Eu primeira posso linha de ler o características. porquê que eu acredito nisso? Tá aqui, ó. Deixa eu ler então. Deixa eu só ler. Aí depois do rebate que eu li. Do rebate Robert Hare da minha boca, tá bom? Tá bom? Olha só. O resultado foi uma confusão durante a última década em que muitos médicos pressupunham erroneamente que o transtorno da personalidade antissocial e psicopatia eram termos sinônimos. Como a edição desse manual, o DSM-4, que foi em 1994, o transtorno de personalidade antissocial refere-se principalmente a um conjunto de comportamentos criminosos e antissociais. A maioria dos criminosos atende com facilidade aos critérios desse diagnóstico. A psicopatia, por sua vez, é definida como um conjunto de traços de personalidade e também de comportamentos sociais desviantes. A maioria dos criminosos não é psicopata e muitos dos indivíduos que conseguem agir no lado obscuro da lei e permanecem fora da prisão são. Não se esqueça disso. Se precisar consultar um médico psicólogo sobre um suposto psicopata na sua vida, confirme se o profissional sabe a diferença entre o TPA e a psicopatia. Só rebate, para com esse drama, caralho. Então, pra você, você é criminoso. Você sabe a taxa carcerária de criminosos diagnosticados com TPS? E o que isso tem a ver com o debate? Você falou no livro de Robert Hare que o transtorno de personalidade antissocial é dada para os criminosos. Logo, eu quero dados. Você tem dados da população carcerária que tem o transtorno de Você personalidade tirou o antissocial? dado Porque eu tenho. hoje? Eu sei qual Atualizado é. os seus dados? Você tirou? Esse é 2023. Hã? O dado que eu tenho é de 2023. Se você quiser, eu posso ler o fórum Tá inteiro aqui para desatualizado, amiga, tá você. desatualizado. Que é do Google Academics, não é do Google, não. Tá desatualizado, amiga. Tem que ser 2024. É algo mais atualizado que 2023. Você quer algo mais atualizado que 2023? Você tá lendo um livro para mim de 1993 e você quer algo mais atualizado que 2023? Não entendi. Uhum. Então você quer de que ano? Amiga, rebate o que eu falei. O que isso tem... Tipo assim, eu acabei de falar que o Robert Hare falou que se você quiser procurar a ajuda de um profissional, caso você esteja sendo vítima de um psicopata, pra você ver se o profissional sabe a diferença entre o TPA e a psicopatia. Amiga, você não tá entendendo que ciência não é opinião. Você não tá entendendo que existem livros de psicologia que vão ser datados desde 1990, 1980, 1970, e eles não estão mais dentro do uso da psicologia. O PSLR e algumas ideias, no caso de Robert Hare, são usadas até hoje porque elas passaram pelo viés da metodologia científica. Elas obteram dados positivos. Se você lê o livro completo, você viu também que ele fala bastante sobre tomografia. Tomografia, por exemplo, em psicopatas, não é mais critério diagnóstico, não é mais usado para diagnosticar psicopatas, porque se sabe hoje em dia que o transtorno de personalidade antissocial, por ele ser multifatorial, não afeta apenas o sistema límbico e isso não mostra por meio de uma tomografia. Então, hoje em dia, a gente tem o transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia caiu em desuso, por mais que ela esteja na nossa língua portuguesa. E você sabe me dizer, então, quais são os sintomas da psicopatia? Sim. Tá bem aqui, peraí. Pode falar. Ó, sintomas chaves da psicopatia. Esse é o emocional interpessoal, né? Que é em relação a relações predatórias em relação a outras pessoas, tá bom? Ok. Emocional interpessoal. Eloquente e superficial. Egocêntrico e grandioso. Ausência de remorso ou culpa. Falta de empatia. Enganador e manipulador. E emoções rasas. E no desvio social, que já é outra coisa. Impulsivo.
fraco controle de comportamento, necessidade de excitação, falta de responsabilidade, problemas de comportamento precoces e comportamento adulto antissocial. Pronto. Amiga, você falou a sintomatologia inteira do transtorno de personalidade antissocial do DSM-5. É? Então por que o Robert falou que antissocial Você quer que eu leia pra você a sintomatologia? Quero. Pode botar. Você quer que eu leia pra você? Eu vou ler pra Sim, você do pode ler, DSM-5, tá? Lembrando que o pode ler. DSM-5, ele não é um livro, ele é, no caso, um manual de diagnóstico eximido por um órgão da saúde, tá? Lembrando, gente, que psicologia, ela é da área da saúde. Então, eu vou ler aqui pra você os critérios diagnósticos. O primeiro critério diagnóstico, deixa eu só atualizar aqui. Assim. O primeiro critério diagnóstico. Um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos de outras pessoas que ocorre, no mínimo, desde os 15 anos de idade de maneira precoce, conforme indicado por 3 ou mais dos seguintes sintomas. Primeiro sintoma: fracasso em ajustar as normas sociais relativas a comportamentos legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivos de detenção, sejam eles contra a lei ou não. Segundo sintoma: tendência à falsidade, fraude, conforme indicado por mentiras repetitivas, uso de nomes falsos ou de trapaça para ganho pessoal ou prazer pessoal. Terceiro sintoma: impulsividade ou fracasso em fazer planos a longo prazo. Quarto sintoma: irritabilidade, agressividade, violência, conforme indicado por repetitivas lutas corporais ou agressões físicas e verbais. Quinto sintoma: descaso pela sua própria segurança ou pela segurança do próximo. Sexto sintoma: irresponsabilidade realterada, conforme indicado por falha repetitiva em manter uma conduta consistente no trabalho, família e relações sociais. Sétimo sintoma: ausência de remorso, empatia e culpa, conforme indicado pela indiferença ou racionalização e hipoatividade em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. Eu acabei praticamente de repetir tudo que você falou, só que de uma maneira mais atualizada. Você consegue perceber isso? Você tem a capacidade cognitiva? Aí como que você foi erroneamente classificada como border no começo, tendo tudo isso? Porque você falou que, tipo assim, ó, as mulheres Você que quer têm a voltar? psicopatia, as mulheres que têm psicopatia, elas são mais manipuladoras, não são tão violentas. Você é biologicamente homem, sabia? O seu cérebro é biologicamente homem. De homem, é masculino. Então, por que você apresentaria sintomas Na verdade, numa nuance feminina? Porque eu você, vou ter a que sua fazer uma correção agora, que eu tô gravando a live. Então, eu vou pra corte. Eu vou te levar pra corte, mas deixa enquanto isso eu falar uma coisa pra você. Ah, O meu cérebro, biologicamente, ele é feminino, enquanto o meu corpo é masculino. É assim que funciona a transexualidade, não sei se você sabe. A gente hoje em dia saiu de 2019, onde foi retirado transexualidade do CID como uma doença, recentemente, felizmente por muita luta em relação à comunidade trans, e hoje em dia é considerado apenas uma condição. E o seu tratamento próprio, indicado pelo próprio CID, que ainda tem de disforia de gênero, é indicado a transição do paciente para o seu gênero de preferência. No caso que você falou, ele se encaixa como crime de transfobia. Eu não sei se você por sabe. quê? O vídeo que você fez também, eu posso pegar como prova, Por que se encaixa? Eu quero saber porque agora. você passou uma informação errada. Eu sou ignorante em relação a isso, meu amor. É óbvio? Óbvio, já dá pra perceber. Isso é claro. Mas ser ignorante e ser preconceituoso são duas coisas diferentes. Se você é ignorante em relação a essas coisas, por que você tá no debate? Porque eu tô aqui sobre psicopatia, não sobre transexualidade. Então por que você meteu o assunto da transexualidade no meio? Porque em relação à psicopatia, você falou que, tipo assim, eu aparento, eu tenho sintomas
nesse sentido assim, a mulher quando tem psicopatia, falam que ela é border porque tem preconceito, porque tem seus viés de confirmação e tudo mais. Então eu também passei por isso. Por quê? Porque mas antes você fez a transição agora, mas antes toda a sua vida você sempre se considerou uma menina, uma mulher, ou você também isso começou recentemente? Eu tenho cara de ter começado uma transição recentemente? Não sei, tô perguntando pra você. Vai fazer 3 anos que eu faço uma transição, meu anjo. E eu vou te explicar uma coisa. Quando eu recebi o meu diagnóstico de borderline, eu já era transicionado já fazia um tempo. Pode continuar seu argumento, por mais transfóbico que ele seja. Você era transicionada há um tempo, mas eu tô te perguntando se você sempre se sentiu como uma mulher durante a sua infância, durante a sua adolescência, ao ponto de todas as suas ações ficarem nesse viés feminino, entendeu? Com 5 anos de idade, eu informei pra minha mãe que eu gostava de meninos. Inclusive, eu já falei aqui isso em um vídeo. Eu também informei Isso pra minha mãe também que eu pode ser gostaria de usar classificado como roupas de mulher e ser homossexual. uma garota. Só que eu não sei se você... Não, meu anjo, eu informei que eu queria ser uma garota além de gostar de meninos. Ah, tá, agora Tá, mas entendi. continuando. Com 5 anos, eu informei isso pra minha mãe. Como eu cresci numa família cristã, como você bem sabe, porque eu vi que você é cristã no seu canal, não me choca. Mas eu cresci numa família cristã, isso foi se reprimindo ao longo do tempo. Porém, minha mãe não me repreendia na adolescência de ficar com outros garotos, ela apenas se preocupava em questão de eu começar a tomar hormônios. Isso ela sempre se preocupou. Até que eu comecei a tomar por conta própria, porque eu atingi minha independência, né? Enfim, inclusive, eu quero saber a sua questão, que você até agora não falou da parte. Qual a diferença da psicopatia e do transtorno social, sendo que eu literalmente citei o DSM para você e é uma versão atualizada do que você falou? Tem a impulsividade, a gente tem a fraude, a gente tem a questão da raiva, a gente tem a questão do TED, a busca pela excitação. Todos esses são critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade antissocial, que, como Robert Hare bem citava no livro dele, é psicopatia. Eu não entendi por que você falou que eu sou cristã no meu perfil. Em que ponto eu falei que eu acredito em Deus? Sim, porque se fosse eu vou Tá no ficar seu fazendo, perfil, tipo tem um assim, vídeo no seu você é perfil. cristã. Qual? Mas tá no seu perfil, não tá? Tudo que você tá fazendo, você tá me fazendo ser a cristã branca, o espantalho que vai ser derrubado. A cristã branca, transfóbica, sendo que eu só te questionei sobre um ponto, que a sua transição tem 3 anos. E eu não sabia que você se considerava menina desde criança. Você me esclareceu isso agora, beleza. Confirmou. Tá entendendo? Você tá tentando com os seus minions aí, me derrubar, falar que eu sou branca, cristã, Bolsonaro. Cara, outra coisa. Como é que você é antissocial, sendo que você é literalmente politicamente correta? Você faz tudo que a sociedade espera de você, né? Nesse viés, tipo assim, eu defendo todo mundo merece ter respeito e tudo mais. Sendo que o teu transtorno, o centro dele é o desprezo pelo outro e a inconformidade com as normas sociais. Não sei se você sabe, mas terapia serve pra isso. Eu faço desde os 16 anos para o meu transtorno não tomar conta do meu cérebro por Então, se completo. você tá em remissão, você não se encaixa mais na sintomatologia lá. Meu anjo, não é assim que um transtorno funciona. Transtorno não cura. Transtorno de personalidade não tem cura. Eu sei disso. Exatamente, não tem cura. Mas se você não está mais batendo o critério Então por de que que você... desprezo aos outros, se você não está mais batendo o critério de desprezo pelos outros, de ser antissocial em relação a não querer nada com próximos, a ser pró-social, a defender movimentos coletivos, eu não tô entendendo que você se encaixa nesse transtorno, sabe? Porque você faz tudo que uma pessoa empática faz. Então, Mas eu aí, acho... se você não sentir, ok.
Eu acho que Se faz você não sentir, ok. Mas se você é eu acho que moralmente você superior a uma pessoa é neurótica. grito. Meu anjo, eu ainda tenho meus pensamentos violentos, eu ainda tenho a minha agressividade e a minha violência. A diferença é que eu aprendi a controlar tudo isso com terapia. Quando você se encaixa em um transtorno de personalidade, ele não tem cura. Seja borderline, esquizoide, esquizotípico, você pode ter a remissão dos sintomas para você conseguir conviver em sociedade de uma maneira saudável. A questão é que eu tive o privilégio, felizmente, de poder pagar profissionais desde os meus 16 anos por conta da minha família, que auxiliaram nesse processo de ressocialização, porém, neurologicamente, eu ainda assim não consigo sentir empatia, culpa, remorso, e eu ainda me encaixo no critério diagnóstico obrigatório, que é o desprezo pelas outras pessoas. Porém, eu mantenho a minha máscara social, que eu aprendi, inclusive, muito a construir com base na terapia. Você, por acaso, se um dia conseguir ter uma remissão imensa do autismo e não se encaixar mais nos critérios, como você diz, você não é autista? Ué, mas se o autismo é genético, como você falou, que é 100% genético, claro que nunca vai ser, nunca vai, eu nunca vou não ser autista, mas a psicopatia, como você fala, e o transtorno de personalidade antissocial, ele pode ser tanto predisposto geneticamente quanto aprendido. E aí, como é que fica? É aprendido o autismo? Hã? Então, vamos falar do céu, a bipolaridade, que ela é considerada multifatorial. Vamos falar da bipolaridade. A bipolaridade, para você desenvolver, até onde eu sei, tem que ter a parte genética com absoluta certeza. Porém, se você não tiver uma predisposição, gatilho, seja por uso de substâncias, seja por algum gatilho de trauma e etc., que altere a sua química cerebral, ele é um transtorno multifatorial. Ele não ativa, tanto que a bipolaridade pode começar a se desenvolver tanto na fase da infância, adolescência, fase adulta, e tem até mesmo pessoas que começam a desenvolver a bipolaridade junto com Alzheimer na velhice. Tem estudos sobre isso, tá bom? E aí, no caso, então, se você não se encaixa mais nos critérios da bipolaridade, que é um transtorno multifatorial, assim como um transtorno de personalidade, significa que você não é mais bipolar? Desculpa, é que eu dissociei aqui. Olha, sabe uma coisa que eu demorei pra vir aqui debater? Justamente por isso que tá acontecendo nos comentários. Estão falando pra derrubar o meu perfil, que eu sou racista, sendo que eu só estou existindo. Sabe? Tipo assim, cara, Você não tá respondendo minhas perguntas. só essa. Repete de novo que eu não entendi. Vou repetir de novo. Você falou que então o autismo, por questão da base genética, ele de maneira alguma pode te exime de sair dos critérios obrigatórios, correto? Uhum. Você também é bipolar, não é? Eu não tenho um laudo ainda, mas eu estou fazendo tratamento pra bipolaridade. Você não tem laudo de bipolaridade? E você coloca no seu perfil que você é Só que, bipolar. sim, vai chorar? Vai chorar? Se eu procurei ajuda Não, só tô psiquiátrica e o questionando. psiquiatra falou pra mim, vamos testar os seus remédios e os remédios estão funcionando pra mim, ele apenas não fechou um laudo, mas eu estou sendo tratada como bipolar porque eu estou regulada com a medicação utilizada pelo bipolar. Nossa, Você imagina a medicação para bipolar, porque, enfim, estabilizador de humor, não é? sim, inclusive tem no meu perfil. Inclusive, eu tomo antipsicótico e estabilizador de humor. Isso é considerado por você como remédio para bipolar? Porque senão eu também sou bipolar. Mas o meu psiquiatra falou, eu estarei passando essa medicação que é típica para regular o transtorno bipolar, sendo você uma suspeita de ter o transtorno bipolar. E está funcionando. Só tô esperando meu laudo. Eu quero saber o que isso tem a ver com os meus Entendi, mas argumentos, né? E o ainda que é que isso tem a ver?
Ué, porque você veio invalidando meu diagnóstico até hoje. Eu tenho 3 laudos diferentes, por 3 profissionais diferentes, e você tá querendo falar de bipolaridade em cada vídeo que você faz sem nem ter um laudo? Vamos ter um pouco de senso, pelo amor de Deus? Por isso que você não quer falar seu nome, né? Você tem vergonha. Não é vergonha, é medo dessas pessoas aqui de baixo, tá bem? Ah, você O tem medo? cara, lê os teus comentários do povo que te segue. Você tem medo de Lê falar o comentário do povo que te segue. uma facção vai atrás de você? Eu não. Hã? Eu tô lendo os comentários, tô tentando ler, porque são muitos. Pois é, querida. Então, tipo Tô assim, tentando ler os comentários. que tipo de O debate é só de inteligência eu vocês. teria se eu me expôsse aqui? Olha, eu moro em tal lugar, meu nome é esse, não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, os teus seguidores, os Minions, eles são psicóticos, viu? Vieram me ameaçar de que eu me pegar de porrada na rua. Claro que você não controla isso, né? Mas é o povo que te segue, amiga. Amiga, é o povo que me segue, só que o debate é só entre eu e você. Se você quiser mutar o chat, tem a opção no TikTok. Você até agora não tá respondendo minhas perguntas. O foco principal do debate se tornou sobre eu ser borderline ou não, porque aparentemente você tem algum Sim. CRM ou CRP para me diagnosticar. Mas vamos Sim. lá. Vamos. Você tem CRP? Você tem? Eu não tenho, mas eu fui diagnosticada por alguém que tem CRP e CRM. É. E também pode ser questionada, amiga. Por psicólogo e psiquiatra, não por uma loira da internet. Eu não tô no meu direito de julgar. Eu tô no meu direito de, tipo, de falar. Ah, sim. Você é o tipo de pessoa que acha que ciência é opinião? Psicologia é ciência. Tá, vamos Perdão, voltar, tô vamos vendo voltar, vamos voltar. Mas, enfim. Vamos Duas mulheres voltar. do Saúde. Ah, pô. Massacre. Deixa eu ver. Então, o ponto aqui é que assim, ó, o que eu tô tentando falar. Na minha opinião e na opinião de vários autores, a psicopatia pode englobar sim o TPA. Pessoas com TPA podem se encaixar como psicopatas, mas nem todo psicopata é TPA. Você falou que você fez o teste do PCLR dentro de uma terapia clínica, dentro de um baseado assim, tipo, por exemplo, na terapia da rotina e tudo mais, você teve que fazer o PCLR pra quê? A Mirella tá fazendo o meu laudo atualizado que eu pedi pra ela. Então eu tive que fazer o PSLR porque ele é critério obrigatório para transtorno de personalidade antissocial. Por mais que ele seja um teste para psicopatia, como dito antigamente, hoje em dia se confere que psicopatia e transtorno de personalidade antissocial é a mesma coisa por meio do DSM, por isso que o PSLR se manteve. Porque a sintomatologia que o PSLR ele apresenta para dar um resultado em uma porcentagem para você, se você se encaixa ou não em um transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia, porque pelo PSLR é a mesma coisa, tá? Aí, no caso, é acima de 75% aproximadamente, tá bom? No caso, eu tive 89%. Eu sou diagnosticada como psicopata, porque é um teste de Robert Hare, então, se a gente estiver nessa linha. Então, por que você está invalidando o que ele fala sobre psicopatia não ser TPA? Por que você só valida? Eu tô perguntando por que você só valida o teste dele que você fez, baseado nos critérios dele, como pesquisador, como psicólogo forense. Por que você invalida ele falar no livro dele que psicopatia não é TPA, cara? Você tá falando aí, eu fiz o teste dele sim, fiz, e deu, eu fiz o teste dele, mas aí você invalida, é tipo assim, ó, você concorda com a primeira frase e não concorda com a segunda, sendo que saiu dele, cara.
Meu anjo, eu vou te explicar uma coisa. Quando um autor escreve um livro, um estudioso escreve um livro, tem a possibilidade de algumas metodologias que ele utilizou, ele aplicou ou ele criou durante a vida permanecerem, porque convém com um critério diagnóstico ou com a ciência, porque psicologia é ciência. Tem que passar por diversos testes para ser aprovado por um órgão. Esse órgão é o legislador dos testes aplicados de psicologia. É ele que vai aplicar o HTP, é ele que vai aplicar o PSLR ou o PSLR2, ele que vai aplicar todos esses testes e ele que vai validar. O PSLR, ele se manteve válido tanto para a área forense quanto para a área clínica e ele é feito por meio de uma entrevista. Então, as ideias do Robert Hare referente à psicopatia fator 1, fator 2, sociopatia, não sei o que, já caíram por terra, já foi desbancado. Hoje em dia, a psicologia, a gente tem um consenso que isso é mentira. Tanto que se você for um psicólogo, só um momento, por favor. Tanto que se você for um psicólogo e fizer um questionamento sobre isso e de alguma forma for com algum paciente seu CRP pode ser cassado, você sabia? Uhum. Sabia. Então, continuando, se o psicólogo não seguir os critérios e as normas do DSM, que é um manual, não é um livro, não é um livro feito por um autor, é um manual diagnóstico feito por diversas pessoas da área médica, da área da saúde, da psiquiatria, da psicologia, etc., para validarem os transtornos por metodologia científica e verificar o que se enquadra ou não. Por isso que o DSM ele vai se atualizando. O DSM-5 chama DSM-5 porque existe o DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4 e DSM-5, sendo que o DSM-1 ele surgiu em 1952. E depois a gente teve alguns transtornos que foram sendo retirados e colocados, e a versão mais atualizada do DSM-5 é a de 2013. Isso é ciência. A gente pega dos autores e dos estudiosos o que é válido para a ciência, valida isso e mantém, e o que é a gente descarta, o que não é no caso. Não sou eu que estou invalidando o que Robert Hare falou. Quem invalida o que Robert Hare falou é a própria psicologia e psiquiatria referente à área governamental que regula isso, que no caso seria o Conselho Regional de Psicologia, a Federação de Psicologia e outros órgãos legisladores. Tá bem, então assim, ó, outra pergunta. Como que você, diagnosticada como psicopata, pode ter o transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno de ansiedade? Sendo que os estudos mostram que os psicopatas são os O menos... transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno de ansiedade. Hã? Perdão, achei que eu ia te interromper. Enfim, eu não sei se você sabe, mas o cérebro de um psicopata, ele ainda é sujeito a trauma. Para você ter transtorno de estresse pós-traumático, não é qualquer trauma. Eu tive um abuso, uma tentativa de sequestro e uma tentativa de assassinato contra o meu pai, que acabou sendo por facada. E no caso, isso fez eu desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. O psicopata, por acaso, ele é imune a trauma? Ué, mas assim, ó, por exemplo, aqui no livro fala que o psicopata fator 1, que é esse que tem predisposição genética e é considerado um psicopata, como as pessoas conhecem, ele tem baixíssimo nível de ansiedade e medo. Beleza. Se você tem baixíssimo nível de ansiedade e medo, como que você gerou tanta ansiedade em você, que é uma resposta a uma pessoa normal, por exemplo, um neurotipo, uma pessoa neurotípica pode ter esse também transtorno de estresse pós-traumático, não pode? Por quê? Porque ela tem um processamento de ansiedade normal. Mas um psicopata que neurologicamente funciona de outra maneira, não entendi. Porque, tipo assim, o que você narrou é traumático. E é esperado de uma pessoa normal ter essa resposta. Mas de um psicopata... Estão citando no chat uma amiga minha com transtorno de personalidade antissocial que ela tem bipolaridade. Seria pela mesma linha de você falar que o psicopata não pode ter depressão. Fala que tem baixíssimo nível de ansiedade. E no DSM a gente tem uma coisinha que chama exclusão diagnóstica. A exclusão diagnóstica ela é para alguns transtornos, inclusive na página da bipolaridade,
fala muito referente à questão da exclusão diagnóstica, porque ela é exclusão diagnóstica na fase de mania para muita coisa. É exclusão diagnóstica para esquizofrenia, para transtorno de personalidade, em fase de mania e etc. O transtorno de estresse pós-traumático, ele não é uma exclusão diagnóstica para o transtorno de personalidade social, porque você novamente está usando um livro que não é mais usado pela ciência. Por mais que ele cite que o psicopata tem baixíssimos níveis de ansiedade, obviamente o transtorno se encaixa diferente no meu cérebro. Não significa que eu não cumpra os requisitos para o tê-lo. Olha, eu acho que a gente tá andando em círculos aqui, sinceramente. Porque assim, ó, eu referencio, Você está usando uma coisa que a ciência literalmente, não faz, eu estou usando ciência. eu referencio um psicólogo que trabalhou 25 anos em penitenciárias, 25 anos nesse campo de psicopatia, e ele fala: psicopatia é diferente de antissocial. Psicopatia é diferente de transtorno de personalidade antissocial. Você fala, não, porque não sei o que, mais lá, o DCM. Amiga, você não tem nem CRP. Você não tem CRP. Você tem um transtorno, mas você é autodidata. Eu também posso ser autodidata. Tá entendendo? Tipo assim, como é que todo mundo que chega aqui... Eu já vi psicólogos aqui. Sim, você é autodidata, porque você não tá estudando na faculdade. Você não tá. Mas eu não sou autodiagnosticada. Eu fui Mas eu diagnosticada por pesquiso 3 sobre, profissionais eu tenho, diferentes. não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, eu vou deixar aqui, você tá gravando isso aqui, qualquer psicólogo que chegar aqui, você tá com tanta grandiosidade que você tá tipo assim, ó, pode mandar artigo científico sim, que eu vou dizer se tá certo ou se tá errado. Caramba, quem tu é? Na fila do pão, cara. Tipo assim, eu faço terapia com um psicólogo também, que ele é especializado em transtorno de personalidade, de psicopatia. O cara fala e tem... Ele que me recomendou isso daqui, ó. Aí você vem falar, ai, por que não? Tá desatualizado, não sei o quê. Tipo assim, não interessa o quanto que as pessoas cheguem aqui e falem pra você. Tipo assim, olha, isso. Você já tem o seu viés de confirmação. Você vai olhar na cara do psiquiatra, de um psicólogo e falar, não, você tá errado, tá desatualizado, porque não condiz com o que eu acredito. É isso. Eu tô falando, cara. Tá entendendo? Tipo assim, aí a gente vai ficar Acho aqui, que vai você ficar tá aqui, surtando. você vai falar, eu amo meu namorado, amo minha mãe, amo não sei o que, sou psicopata puro, 98% no PCLR, não sei o que, e continua amando o outro, não sei o que. Claro que psicopata é capaz de amar, mas é tão raso que esse amor é quase como se fosse uma conexão ao utilitarismo da pessoa. Mas você não fala isso, você fala que ama, mas é diferente, mas eu amo. Ai, véi, sinceramente não vai dar certo. Tipo assim, a gente tá aqui fazendo o quê? Tipo, eu falo, isso aqui. Você vai manipular, você vai não sei o quê. Ai, olha, pro povo que tá querendo tirar as próprias conclusões, lê esse livro aqui, ó, Sem Consciência, lê A Máscara da Sanidade do Clerc, lê artigos científicos e tudo mais. Cara, psicólogos ao balde sabem que psicopatia é um espectro que tá fora do TPA, pode englobar o TPA, mas tá fora do TPA. E é isso, cara. É isso. Beijo, gente. Por que então no seu canal você falou que psicopata não sente amor? Gente, vamos conver algum conceito aqui em que todo mundo concorda? Arregou. Você previu certo, você ganhou. Você realmente ganhou essa Eu não aposta. acredito que ela arregou. Ela surtou e saiu no meio. Gente, que vergonha. Vamos lá. Gente, continuando. que vergonha.